De volta já aqui com Bem Assim, agora a gente vai fazer entrevista por Skype com o maestro, tá, pessoal, da Orquestra Filarmônica, Luiz Martins, que vai trazer agora mais detalhes, mais informações sobre o novo concerto da orquestra que vai acontecer sexta-feira no Teatro Deodoro. Bom dia, Luiz. É isso mesmo, sexta-feira no Teatro Deodoro tem novo concerto da orquestra? É isso mesmo, meus amigos. Sexta-feira teremos um concerto imperdível, chamado Concerto Primavera, onde nós estaremos aí com quase 50 músicos no palco e tudo isso que traz uma alusão a essa música. É uma série que a gente está apresentando, é uma série que... Nós temos 3 séries rodando, né? Temos a série Allegro, que é uma série somente dedicada à música clássica, que é essa série que a gente vai apresentar. Então, e temos também uma série chamada Série Mundo, que é uma série onde a gente faz o clássico de rock, onde a gente fez anos 80, onde a gente fez algumas outras temáticas também. E que agora em outubro, inclusive, a gente vai fazer também games e animes também. Então, para os fãs de games e animes, vai ter uma programação também em outubro. E temos também uma série didática também, que é destinada a alunos da rede pública e da rede privada de ensino. Essa série Allegro, ela é uma série que a gente traz o repertório mais tradicional para a orquestra. Então, o público vai ter a oportunidade de ouvir obras que foram compostas há 300 anos atrás. Nossa. Então, você imagina a experiência de você estar num teatro centenário, como o Teatro Deodoro, e ao mesmo tempo você poder ouvir uma música que foi composta há 300 anos atrás, mas também teremos obras que foram compostas exatamente no período da fundação do Teatro Deodoro, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, né? Então, a gente vai ter uma experiência, é uma experiência sensorial, acima de tudo. Sim. Luiz, eu vou até aproveitar para fazer aqui uma pergunta de bastidor. Como é que é regir uma orquestra? Você falou que são 100 músicos, mais de 100 músicos, é isso? São mais de 50. Mais de 50 músicos. Como é que é? É desafiador? Sim, acima de tudo, porque exige muito estudo, né? Acima de tudo, o músico profissional, ele tá ligado diretamente à questão do estudo. Então, ele precisa estudar diariamente, ele tem uma rotina, ele tem uma programação. O músico profissional, ele precisa sempre estar muito bem preparado, né? Então, tem que estar muito bem preparado para lidar com 50 instrumentistas ao mesmo tempo e fazer, acima de tudo, conduzi-los para um bem comum, que é a música que o público ouve, né? Então, a função do maestro, muitas vezes a gente está acostumado com maestros que a visão, o estereótipo que a gente tem de maestros é que são maestros muito rigorosos, muito... E isso já não existe mais hoje em dia, né? Hoje em dia existe um maestro que ele é um catalisador de ideias e ele consegue unir pessoas, grupo, para um objetivo comum, que é fazer música em conjunto. Muito bem. Falando um pouquinho, né, sobre essa série Allegro, sobre o concerto, quantas músicas, né, vão ser tocadas lá que o pessoal vai poder aproveitar e viver esse momento? A gente vai começar com um quinteto de madeiras, ou seja, as madeiras na orquestra são clarinete, flauta, oboé, fagote, e vamos incluir também um instrumento chamado trompa, que é um instrumento que todo mundo sabe, todo mundo reconhece, assim, se olhar pela figura, que é um instrumento todo de metal, só que ele é todo enroladinho, assim. Sim. Ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente vai vir com a Primavera de Vivaldi, que é um espetáculo, né? A Primavera de Vivaldi é uma obra que ela merece ainda a nossa atenção sempre, né? Porque é uma obra que faz parte de um tipo de música chamada música programática. Você imaginar que, por exemplo, o Vivaldi, ele, lá no meio da música, ele faz uns sons assim... E isso significa, ele coloca em cima da partitura, e é uma indicação que ele coloca que isso são pássaros cantando, um trio de pássaros cantando. Nossa. Ao mesmo tempo que ele coloca, por exemplo, quando chega o período dos ventos, né? A primavera europeia, sempre existem ventos que são ventos zéfiros do oeste, então ele coloca os ventos, parece que você está vendo o movimento das árvores, o vento, né? Tudo isso. Depois a gente vai vir com a Valsa das Flores, de Tchaikovsky. Teremos também o Edvard Elgar com Pompa e Circunstância, também, que é uma obra famosíssima.
E tem outras surpresas também. Então, o público ele vai poder... Vai ser um dia dedicado a essa música que muitas vezes... Aí eu faço até um convite mesmo, um desafio para todos. Você tem medo da música clássica? Isso é uma frase que é muito comum. Dê uma oportunidade para que você vá ao teatro. Os ingressos estão bem acessíveis. Nós temos ingressos começando a partir de R$30, meia entrada. E aí a gente vai até R$80 na plateia baixa, o ingresso inteiro. Então, assim, dá uma oportunidade. 15 minutos antes de começar o concerto, eu vou até o público, vou falar sobre as obras, vou dizer qual é o significado de tal obra e como é que ela foi composta. E vou dar vai ser uma parte um pouco mais interativa nesse sentido. Sim, até aproveitando que você trouxe já esse ponto, né, dessa interatividade, é legal, assim, o público, né, porque esse já é o segundo espetáculo da série Allegro, né? O pessoal gosta dessa parte mais interativa, de entender um pouco mais sobre esse concerto? Sem dúvida. O primeiro espetáculo que a gente fez por essa série foi a Noite da Ópera, né? Uma Noite na Ópera. E foi teatro lotado, absolutamente lotado, não tinha mais vaga para ninguém. E foi surpreendente, porque você imaginar que as pessoas estão saindo de casa para assistir uma noite na ópera e dentro de um teatro centenário, é tudo isso que a gente estava falando, a experiência sensorial. A gente precisa muitas vezes oportunizar determinados estilos musicais, determinados gêneros. A gente precisa criar essas facilidades de acesso exatamente para que o público ele possa ter a oportunidade de dizer: eu posso escolher isso, isso ou isso. Então essa é a nossa grande meta na nossa formação de plateia, quando a gente trabalha com música. É para que esse público ele possa se sentir desafiado, para que ele vá ao teatro. E quando você me pergunta sobre essa questão de se é interessante a interatividade, eu concordo totalmente. Concordo mesmo. Acredito que a música ela não é só feita somente pelos músicos, pela orquestra, mas o público também faz parte do espetáculo. Então, lógico, com o devido, não precisa ser também extremamente interativo, né? Até porque Sim. o artista ele prepara um tipo de material e muitas vezes a interação ela pode atrapalhar um pouquinho. Então, por exemplo, quando o público bate palmas durante a música, enfim, alguma coisa nesse sentido, isso pode atrapalhar um pouquinho a performance dos artistas que estão no palco. Mas, em geral, é sempre uma experiência interessantíssima. No nosso Clássicos do Rock, a gente criou já é uma tradição já aqui em Alagoas. Já foi o nosso quinto Clássicos do Rock. E tem uma parte do espetáculo que todas as vezes as pessoas pedem muito, que é para cantar a música Pais e Filhos, de Legião Urbana. Sim. Então, o teatro inteiro canta essa música Pais e Filhos. É uma sensação... Quem está no palco se sente como um verdadeiro popstar, se a gente puder dizer assim, que as pessoas com as lanternas na mão, balançando. Mas, ao mesmo tempo, existem momentos do espetáculo que todo mundo fica paradinho, ouvindo, apreciando essa música. Nesse espetáculo do dia 30, vai ser um espetáculo que não vai ter tanta interação como uma série Mundo, mas ele é um espetáculo que a interação ela acontece internamente, ela acontece com os sentimentos provocados, com as sonoridades. Então, esse é o que a gente está trazendo. Que coisa boa, né? A gente fica muito feliz de ouvir isso. E eu gosto também, sabe, Luiz, quando você traz pra gente assim, olha, não tenha medo da música clássica, né? A gente vem de um estado, de uma região, de um país em que muitas vezes as pessoas, elas acabam sim, né, tendo medo e até mesmo, vou colocar isso, tá? Criando alguns preconceitos em relação à música clássica. E você vem com um convite, que é pra gente quebrar esses paradigmas e pra gente se abrir, né, pra poder viver essa experiência, como você falou, sensorial. Claro, o ser humano ele é sensível, Só que muitas vezes a gente acaba entrando numa frequência de vida, numa rotina de vida, na verdade, que muitas vezes essa criatividade, essa sensibilidade, elas acabam sendo podadas, né? E a música, a arte, ela deve ser um elemento normal de consumo diário de todo ser humano. E aí vocês podem até perceber, por exemplo, durante a pandemia, né? Quando a gente teve que ficar trancado em um local e muitas vezes o único recurso que a gente tinha era assistir um filme no stream, era ouvir uma música
em algum canal também de streaming, de YouTube, todos esses canais, eles surpreenderam, assim, pela quantidade de acessos. Por quê? Porque o ser humano é incapaz de viver sem a arte. Então, isso é uma coisa muito notória, né? Por isso que a gente precisa realmente estar sempre estimulando para que, assim como você vai no restaurante semanalmente comer uma comida ou mensalmente, que você também possa ir a um concerto alimentar a sua alma com música. Então, isso é um dos modos que a gente utiliza. Coisa linda, né, gente? E olha, a Orquestra Filarmônica de Alagoas, ela completou 5 anos de existência aqui no nosso estado e é a única orquestra filarmônica aqui, né? E aí, como o maestro já falou, tem vários aí concertos que acabam abordando, né, temas musicais como a música clássica, clássicos do rock. Eu também gosto muito desse, que é o das trilhas sonoras de filmes. Sempre lota, né, Luiz? O pessoal também gosta muito, os cinéfilos aí. Sem dúvida. O concerto de trilhas sonoras, a gente está, inclusive, começando já a preparar o do próximo ano. A gente vai fazer no Teatro Gustavo Leite, porque o Teatro Deodoro acabou ficando um pouco pequeno, assim, de questão de espaço. Não está certo ainda, mas, assim, o Teatro Deodoro é o nosso xodó, né? Eu diria que é a nossa primeira casa. E, realmente, é a casa que realmente deu espaço para a gente. E provavelmente, na verdade, a gente vai tentar fazer 2 sessões no Teatro Deodoro e o concerto do cinema, o Cine Concerto, a gente vai fazer agora com uma nova roupagem também. A gente vai colocar o filme ao vivo junto com a orquestra. Nossa. Vai ser o maior desafio que a gente vai enfrentar, porque isso envolve uma tecnologia muito específica para a gente conseguir sincronizar o áudio junto com a música, mas vai dar tudo certo. E já estamos trabalhando para isso. Muito bem. E olha só como a gente vê como é desafiador, né? Você montar um espetáculo dessa grandiosidade. E olha só, viu, gente? Vai aí prometer muitas emoções para quem gosta. Então vamos reforçar o convite para o pessoal estar lá no Teatro Deodoro, dia 30, participando, né? Enfim, admirando o trabalho desse concerto que vocês prepararam. Exatamente. Então, eu reforço o meu convite ao público. A Orquestra Filarmônica de Alagoas é um patrimônio de todos. Orquestras são patrimônios das comunidades. Orquestras geram um grande retorno social. Ao mesmo tempo que você está indo para o teatro para nutrir a sua alma, você também está trabalhando para que a nossa música, para que os nossos artistas alagoanos, eles sejam cada vez mais valorizados. E é isso que a gente precisa ir ao teatro, a gente precisa não somente valorizar a Orquestra Filarmônica de Alagoas, mas todas as iniciativas de artistas alagoanos que não devem nada no cenário nacional a absolutamente ninguém. Mas muitas vezes a gente deixa de ir assistir, deixa de ir prestigiar um dos nossos artistas e a gente acaba não fortalecendo ainda mais esse segmento. Por isso, se você não tem compromisso na sexta-feira, dia 30, vai ao teatro, leva a sua família, leva os seus amigos. Todo mundo já está acostumado que eu também falo, leva seus inimigos também, entendeu? É bom também, né? Então, assim, leva quem você puder, para que a gente consiga viver uma noite diferente. Eu garanto que você vai sair diferente do teatro de como você entrou. Com toda certeza. 19h45, explicação do repertório. Tá? Podemos aí que divulgar esses horários e às 20 horas o início do espetáculo? Exatamente. A partir das 19h45, mais ou menos, eu vou entrar, vou falar 5 minutinhos sobre o nosso repertório, vou dizer o que é que a gente vai ouvir, como é que são as obras e tal. E logo em seguida a orquestra entra e a gente apresenta o nosso concerto. Muito bem, então deixa eu falar aqui os valores dos ingressos, tá, pessoal? Plateia, tá? R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. E para o balcão, os valores, né, são de R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a entrada. Valores muito acessíveis, né, Luiz? Exatamente. Quando a gente observa hoje, por exemplo, quando se vai assistir um evento aqui em Alagoas, esses ingressos estão totalmente compatíveis, até porque vocês imaginam o tamanho de uma orquestra. Sim. Não é? 50 músicos num palco, imagina como é difícil essa logística, né? Então, a gente está conseguindo trazer ingressos bem acessíveis para que a gente possa passar aí 1h10, 1h20 ouvindo música de excelente qualidade. Muito bem. E os ingressos, tá, pessoal, estão disponíveis, né, online. As vendas online estão acontecendo através do site Simpla, SYMPLA.
LA, Simpla, você vai colocar lá Concerto Primavera. E as vendas presenciais na loja Rafaela Bus. Eu acho que é assim ou é Boss? É Boss. Boss, Rafaela Boss, tá? Lá na Rua Engenheiro Mário de Guzmão, no número 988. Então, também ainda tem ingresso ali online e presencial. É para o pessoal realmente escolher onde quer comprar e ir lá pegar esse ingresso, né? Exatamente. Então, vai lá, compra seu ingresso, garante antecipadamente. A gente sabe como os concertos da Filarmônica são, que se você deixar para a última hora, pode ser que você não encontre. Exato. Já foram vários concertos esse ano e que realmente, assim, você precisa correr, compra logo esse ingresso, porque pode ser que não tenha na hora. Muito bem. Maestro, quer deixar mais algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade, o espaço está aberto para vocês. Se vocês puderem, acesse agora o teu celular, coloca assim lá no Instagram, Filarmônica de Alagoas. Vai lá, aperta no botão para seguir, porque aí você vai acompanhar todo o nosso trabalho que já vem sendo construído desde 2017. São 5 anos de muito trabalho aqui. Nós somos a única orquestra com formação sinfônica. A diferença de filarmônica para sinfônica está exatamente no caráter de financiamento. Então, a sinfônica ela recebe recursos públicos, a filarmônica ela é uma empresa privada, nós somos uma cooperativa de músicos. Então, é muito importante que você realmente apoie essa iniciativa, que é uma iniciativa feita por músicos alagoanos para todos os alagoanos. Músicos e músicas. Muito bem, então você pode correr lá agora no Instagram, seguir, né, o perfil da Filarmônica de Alagoas, acompanhar ali sempre os posts e, é claro, garantir o seu ingresso, porque, como muito bem falou o maestro Luiz Martins, tá ingressos, gente. Quando a gente fala de espetáculo da orquestra, de concerto, eles acabam assim. Então, corre logo para garantir o seu, para depois você não ficar, ai, perdi mais essa edição, tá? Maestro, obrigada pela sua presença aqui com a gente, tá? Mais uma vez, sempre muito bom. Nós que agradecemos. Todo mundo, no dia 30, todo mundo no teatro. Muito bem, obrigada. Tchau, tchau. Bom espetáculo, bom concerto. Até mais. Tchau. Muito bem, então fica aí, tá essa dica para você. E assim nós vamos encerrando mais um programa Bem Assim, mas amanhã estaremos aqui ao vivo de novo. E é claro, eu conto com você, então não me abandona, viu? A partir de 9h30 da manhã, você já fica aqui, ó, ligadinho na TV Mar, que a gente tá chegando. Grande beijo. Tchau, tchau e até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.